Muitas vezes tendemos a pensar que é trabalhando muito que se tem resultados. E não é que esta frase não seja verdadeira, mas às vezes depende também como é que tu estás a trabalhar. Porque às vezes trabalhar muitas horas e não estando focado e não sendo produtivo, ou seja, de uma forma eficiente e eficaz, são esses os conceitos em que o nosso esforço traga resultado. E porquê que eu estou a falar nisto? Porque conheço muitos empresários em que levantam-se bastante cedo, saem das empresas bastante tarde e muitas das vezes o negócio não funciona. E uma das coisas pode ser, efetivamente, estás muito focado na questão operacional. Eu estava a falar com um cliente que me estava a falar exatamente isso, que o negócio ia ser vendido, e eu perguntei-lhe, mas quem é que tem o controle desse negócio? A empresa está a funcionar sozinha ou depende estritamente dessa pessoa para poder funcionar? E ela disse-me, sim, o sócio é que, no fundo, controla a empresa toda. Está bem, mas pode controlar a empresa toda, mas se ele sair, a empresa continua a funcionar sozinha ou depende totalmente dele? Porque a questão da valorização, o valuation é completamente diferente. E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque é preciso que entendas três fundamentais patamares em que gostaria de convidar-te a refletir. Então vamos para o primeiro. Normalmente, quando um empresário inicia um negócio, acaba por estar muito numa lógica operacional. Ele faz tudo. Seja, se for um restaurante, por exemplo, ele atende, ele vai à cozinha, ou seja, ele faz todas as tarefas mais operacionais do seu negócio. Ele recebe, controla, faz encomendas, tudo isso. E, normalmente, com o tempo, ele vai ter necessidade de passar para um nível mais tático. Ou seja, começar a meter chefes, chefe de sala, no caso deste, por exemplo, chefe de equipa, chefe de turno, ou seja, vai ter pessoas em que ele vai delegar responsabilidades. E depois, obviamente, vai cobrar a essas pessoas as responsabilidades que o trabalho se executa. Portanto, neste patamar nós estamos perante um nível tático, que é o empresário, não é? E depois a cobrar responsabilidades em termos aos. Ele não vai falar com todos os trabalhadores, ou numa organização pequena até pode falar, mas vai falar exatamente com os chefes, ok? Depois, numa situação mais seguinte, em que a empresa até expande, acaba por estar ou ter a necessidade de estar mais num nível estratégico, ou seja, fazer a empresa crescer, fazer a empresa se promover, utilizar algumas estratégias de crescimento e acaba por estar e olhar também mais para, de uma forma analítica, mais para os números. Portanto, poderá ser este processo normal. A lógica da casa é um caso, e estou a falar aqui de um caso que poderá ser o processo mais frequente, mais comum de crescimento das empresas. Ou seja, é lógico que há empresas unicórnio, por exemplo, atualmente que crescem em 6 meses, fazem 1 bilhão. Portanto, ou seja, mas esse não será o caso, ou seja, estamos a falar aqui de negócios normais que acabam por levar algum tempo a crescer. Por isso, voltando à pergunta que te coloquei inicialmente, ou seja, às vezes trabalhar muito na questão operacional deixamos de estar no nível tático e no nível estratégico. A ideia é que grande parte do tempo, num negócio de média dimensão, estejas num nível estratégico e um pouco no tático e muito pouco na questão operacional. Ou seja, é importante saberes tudo, todo o negócio, obviamente, saberes fazer, mas deves estar mais focado no tático e no estratégico. E porquê que eu digo isto? Porque estar só na parte operacional todos os dias a trabalhar não te vai ter possibilidade de utilizar uma estratégia de crescimento porque estás focado só, no caso, por exemplo, da restauração que eu estava a dar, a servir às mesas, por exemplo. É importante, claro que é, mas seja, se quiseres dar um passo em frente para expandir o teu negócio, seja, tens que sair dessa situação de empregado de mesa, ou de chefe de sala, ou de sala, para pensar num nível mais de estratégico e tático. Como é que eu faço o meu negócio crescer? Será que existe mercado para eu expandir? Ou seja, todo esse tipo de situações deve estar mais numa lógica de estratégica e tática, como eu te falei. Portanto, era um pouco isso. Fazer-te refletir que trabalhar muito não quer dizer que tenhas mais resultados. Portanto, ou seja, a ideia aqui é gerar outros ativos, fazer outros investimentos para que o teu negócio fique mais sustentado e com isso consegues ter melhores resultados no teu negócio e possas pensar mais à frente noutro tipo de investimentos e noutro tipo de negócios. Espero que tenhas entendido a lógica, ou seja, que acaba por ser aqui um contrassenso, não é? Ou seja, trabalhar
mais sim, mas de forma inteligente e ajustada para que para que sintas resultados no teu negócio. Espero ter ajudado, teres uma outra visão e vimos no próximo vídeo com mais uma ideia para te ajudar a evoluir no teu negócio. Até o próximo vídeo.